Quando meu pai dizia que mulher não prestava para nada, ele olhava nos meus olhos como se quisesse me apagar do mundo. Eu tinha apenas 7 anos quando entendi que nascer menina naquela casa era uma condenação que eu carregaria por toda a vida. Meu nome é Josefa Maria dos Santos. Tenho 72 anos e sou conhecida em Garanhuns como a Dona Zefa Arquiteta. Quem me vê hoje, reconhecida entre os melhores arquitetos do Nordeste, não imagina que essa mesma mulher já viveu um inferno na Terra. Um inferno construído pelas mãos do próprio pai e mantido pelo silêncio de uma família despedaçada pelo medo. Se você já está me ouvindo aqui com atenção, escreva nos comentários deste vídeo: "Estou ouvindo você". Fico feliz de saber que tem pessoas nesse mundinho que ainda escutam os outros e não as ignoram com egoísmo. Nasci em 1953, numa casa simples de alvenaria nas encostas da Serra Negra, no agreste pernambucano. Nossa casa ficava afastada do centro de Bezerros, quase na divisa com Belo Jardim. Era uma construção simples, de chão batido, paredes descascadas e um telhado que em dias de chuva forte parecia que ia desabar na nossa cabeça. No quintal, tínhamos um pé de acerola, umas galinhas magrelas e um cachorro vira-lata chamado Valente, o único ser daquela casa que me olhava com carinho. Meu pai, Severino Pereira dos Santos, era pedreiro. Mãos grossas, pele curtida pelo sol, olhos pequenos e sempre inquietos. Ele saía cedo para trabalhar nas construções pela região e voltava quando o sol já estava se pondo. Nos dias bons, ele chegava cansado, comia calado e ia dormir. Nos dias ruins, e esses eram a maioria, ele parava no bar do seu Joaquim antes de vir para casa. Aprendi desde cedo a identificar os passos dele. Quando eram firmes e ritmados, significava que ele estava sóbrio e talvez aquela noite fosse tranquila. Quando eram arrastados, tropeçados, intercalados com risadas altas ou resmungos, eu sabia que vinha tempestade. Corria para o meu quarto. Na verdade, era apenas um canto da sala separado por uma cortina de chita. E fingia estar dormindo. Às vezes funcionava, às vezes não. Mulher só serve para 2 coisas nessa vida, ele costumava dizer, cuspindo as palavras junto com o bafo de cachaça. E nenhuma delas é pensar. Minha mãe, Josina, era o oposto dele. Pequena, magra, de mãos delicadas apesar do trabalho pesado. Falava pouco, quase sussurrando, como se tivesse medo que sua voz ocupasse espaço demais. Trabalhava como lavadeira, pegando roupa nas casas de família da cidade. Acordava antes mesmo do sol nascer. Acendia o fogão a lenha, deixava o café pronto e ia para o rio com as trouxas de roupa. Eu a via definhar um pouco a cada dia, como uma flor que vai murchando lentamente por falta de sol. Os olhos dela, que nas poucas fotografias antigas pareciam vivos e brilhantes, tinham se tornado opacos, distantes, como se ela estivesse sempre olhando para algum lugar muito além daquelas paredes. Meu irmão, Antônio, era 5 anos mais velho que eu. Quando éramos pequenos, brincávamos juntos. Ele fazia carrinhos de madeira para mim, me ensinava a soltar pipa, me defendia das outras crianças quando implicavam comigo. Mas quando completou 12 anos, algo mudou. Começou a andar com meu pai, a imitá-lo no jeito de falar, de se sentar, de olhar para as mulheres na rua. "Menino tem que aprender a ser homem cedo", dizia meu pai com orgulho, passando a mão na cabeça dele. E para mim, apenas um olhar de desprezo. "E menina tem que aprender a servir". A mesa de jantar da nossa casa era como um mapa das relações de poder daquela família. Meu pai sentava na cabeceira, Antônio à direita dele, minha mãe e eu do outro lado. Primeiro meu pai se servia, depois meu irmão. O que sobrava, e muitas vezes era pouco, ficava para minha mãe e para mim. "Homem precisa comer mais, tá trabalhando", justificava minha mãe quando eu reclamava de fome. Mas meu irmão não trabalhava ainda, apenas estudava como eu. A diferença era que ele tinha nascido com o que meu pai chamava de a ferramenta certa. A escola era meu único refúgio. Lá, por algumas horas, eu podia esquecer o cheiro de mofo da nossa casa, os gritos do meu pai, o choro silencioso da minha mãe. Adorava aprender, ler, descobrir que existia um mundo além daquelas montanhas que cercavam nossa cidade.
A professora Dona Carmen dizia que eu tinha talento, que era inteligente. Essa menina vai longe. Ela falou uma vez para minha mãe, que sorriu um sorriso triste, como quem sabe que algumas portas já nasceram fechadas. Eu levava os elogios para casa, orgulhosa, mas logo aprendia a guardar as palavras para mim mesma. De que adianta a menina saber ler? Resmungava meu pai. Vai é aprender a cozinhar direito, isso sim. Nos dias de feira, minha mãe me levava com ela para ajudar a carregar as compras. Eu adorava o colorido das barracas, o cheiro de tempero, as conversas animadas. Era como se a cidade inteira estivesse em festa. Uma vez, parei em frente a uma barraca de brinquedos, olhando maravilhada para uma boneca de pano. Nunca tinha tido uma boneca de verdade. Apenas as que eu mesma fazia com espigas de milho e retalhos. Quer essa, minha filha? Perguntou o feirante, um senhor de cabelos brancos e sorriso gentil. Antes que eu pudesse responder, minha mãe me puxou pelo braço. Não temos dinheiro para isso, ela sussurrou. Mas eu sabia que não era só falta de dinheiro. Era medo. Medo de que meu pai descobrisse que tínhamos gastado dinheiro com uma bobagem. A cada ano que passava, Antônio se tornava mais parecido com meu pai. Não só na aparência, o mesmo queixo quadrado, os mesmos olhos pequenos, mas no jeito de tratar as mulheres, como se fôssemos menos que gente. Vai buscar água para mim, ele ordenava, mesmo estando mais perto do pote do que eu. E se eu demorasse, vinha o tabefe na cabeça, igual aos que meu pai dava na minha mãe. Na escola, os professores reclamavam do comportamento dele, diziam que ele era agressivo com as meninas, que não respeitava as professoras. Quando minha mãe contava isso para meu pai, a resposta era sempre a mesma. Deixa o menino, tá aprendendo a ser homem. Ah, eu fico emocionada de contar essas coisas para vocês. Me diz aí nos comentários de onde você está me assistindo, porque quero conhecer cada pessoa corajosa que está acompanhando essa história sofrida. E se você está gostando, aperta o gostei e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias das vovós brasileiras. Cada uma de nós tem uma vida que dava um livro. Quando fiz 10 anos, ganhei de presente da minha professora um caderno novo. Era um caderno simples, de capa dura verde, mas para mim era o objeto mais precioso do mundo. Eu o escondia debaixo do colchão e só escrevia nele quando tinha certeza absoluta de que ninguém ia me ver. Escrevia histórias, poemas, desenhos. Criava mundos onde as meninas podiam ser o que quisessem. Astronautas, médicas, professoras. Mundos onde os pais abraçavam as filhas e diziam que tinham orgulho delas. Mundos onde ninguém tinha medo. Um dia, meu pai encontrou o caderno. Não sei como, talvez tenha revirado meus pertences enquanto eu estava na escola. Quando cheguei em casa, ele estava na sala, com o caderno aberto em suas mãos grosseiras. Que porcaria é essa? Perguntou ele, agitando o caderno no ar. Tá perdendo tempo com isso em vez de ajudar sua mãe? Fiquei paralisada, sem conseguir responder. Vi quando ele arrancou as folhas, uma a uma, e as jogou no fogo do fogão a lenha. Meus mundos, meus sonhos, tudo virando cinza diante dos meus olhos. Não derramei uma lágrima. Sabia que chorar só deixaria meu pai mais furioso. As brigas em casa eram constantes. Qualquer coisa servia de gatilho. O jantar que não estava pronto na hora certa, uma camisa mal passada, um olhar que meu pai interpretava como desafiador. As noites eram as piores. Eu ficava deitada, ouvindo os gritos, os sons de coisas sendo quebradas, os soluços da minha mãe. Por que ela não vai embora? Eu me perguntava. Só muito mais tarde entendi as correntes invisíveis que prendiam minha mãe àquela vida. A dependência financeira, o medo, a vergonha, a crença distorcida de que aquilo era normal ou merecido. Às vezes, Dona Creuza, nossa vizinha, aparecia no dia seguinte com um prato de comida ou um remédio caseiro para os machucados. Nunca falava diretamente sobre os hematomas no rosto da minha mãe, sobre os olhos inchados de tanto chorar. Era um acordo silencioso. Ela oferecia ajuda sem fazer perguntas. Minha mãe aceitava sem dar explicações. O pior era quando meu pai estava de bom humor. Parecia outra pessoa. Brincava, trazia pequenos presentes, falava em planos para o futuro. Nesses momentos, eu via minha mãe se encher de esperança,
como se acreditasse que finalmente ele tinha mudado. Eu sabia melhor. A calmaria era apenas o prenúncio de outra tempestade. Nos domingos, íamos à igreja. Meu pai se transformava completamente. Colocava a melhor roupa, penteava o cabelo com cuidado, sorria para os conhecidos. Uma família abençoada, diziam as beatas, olhando para nós 4 sentados no banco da igreja. Se soubessem o que acontecia quando fechávamos a porta de casa. Quando completei 11 anos, meu corpo começou a mudar. Minha mãe me explicou rapidamente, com vergonha, sobre coisas de mulher. Alertou que eu precisava ter ainda mais cuidado agora, que devia me vestir de forma decente, não chamar atenção. Na época, não entendi bem o porquê de tanto medo. Infelizmente, descobriria da pior maneira possível. Minha infância foi esse constante caminhar nas sombras, tentando ser invisível, tentando não provocar a ira do meu pai ou do meu irmão, que cada dia mais se tornava um reflexo dele. Vivia com medo, com vergonha, com um nó constante na garganta. Sonhava com o dia em que seria grande o suficiente para fugir daquela casa, levar minha mãe comigo, começar uma vida nova. Mas antes que esse dia chegasse, algo aconteceu que mudou tudo. Algo tão terrível que mesmo depois de 60 anos, ainda me faz acordar no meio da noite, suando frio e com o coração disparado. Foi numa quarta-feira, dia 10 de março de 1965. Eu tinha 12 anos e acordei com uma dor forte na barriga. Aquele dia, que começou como tantos outros, se tornaria o marco que dividiria minha vida em antes e depois. Um dia que carregaria para sempre em minha memória, como uma cicatriz que nunca se apaga completamente. Hoje não vou para a escola, mãe. Tô com uma dor de barriga muito forte. Foi a primeira coisa que disse naquela manhã de quarta-feira, 10 de março de 1965, quando minha mãe entrou no meu cantinho para me acordar. Tinha passado a noite inteira me revirando na cama, com cólicas que pareciam facadas. No domingo, eu tinha comido cuscuz na casa da vizinha, Dona Creuza, e acho que a massa estava passada, porque meu estômago revirou a noite toda. Minha mãe colocou a mão na minha testa, preocupada. Não tá com febre, minha filha. Será que não dá para ir mesmo? Nos olhos dela, vi o medo. Ela sabia o que significava eu faltar à escola, ainda mais num dia que meu pai não tinha saído para trabalhar. Naquela semana, a obra onde ele estava trabalhando tinha parado por falta de material e ele estava em casa, mais irritado que o normal por não estar ganhando diária. Não consigo levantar, mãe. A barriga tá doendo demais. Insisti, segurando o ventre e me encolhendo toda. Realmente não estava fingindo. A dor era de verdade, tão forte que chegava a me dar náusea. Minha mãe suspirou, resignada. Tá certo, vou deixar um chá de hortelã pronto antes de sair para o trabalho. Fica deitada e toma quando esfriar um pouco. Ela tinha que ir. As roupas não esperavam, e se faltasse ao trabalho, poderia perder os fregueses. Naquela época, não existia essa história de atestado médico para doméstica, ainda mais lavadeira que trabalhava por conta própria. Minha mãe saiu às 6 da manhã, como sempre, com aquela expressão de quem vai para uma batalha, não para o trabalho. Fiquei deitada, enrolada na coberta fina, ouvindo os barulhos da casa. Meu irmão Antônio também estava em casa naquele dia. Ele também reclamou de dor de barriga no café da manhã. Provavelmente tinha comido o mesmo cuscuz que eu na casa de Dona Creuza. Ele tinha 17 anos na época e já trabalhava com meu pai em algumas obras, mas como não tinham serviço naquela semana, estava de folga forçada. Ouvi quando meu pai levantou, por volta das 8 da manhã. Os passos pesados dele pelo corredor sempre me davam um frio na barriga. Fechei os olhos e fingi dormir quando ele parou na entrada do meu canto. Ficou ali, parado por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Depois, resmungou algo e foi para a cozinha. O cheiro de café forte chegou até mim, junto com o som da cadeira arrastando no chão de cimento. Ele devia estar sentado à mesa, tomando café e lendo o jornal velho que um vizinho sempre dava para ele. Meu pai não sabia ler direito, mas gostava de ficar olhando as fotos e fingindo que entendia as notícias. Não sei quanto tempo se passou até que ouvi a voz dele chamando meu irmão. Antônio, vem cá. A voz era áspera, como sempre, mas não parecia irritada. Ainda. Ouvi os passos do meu irmão,
mais leves que os do meu pai, mas já com aquela firmeza de quem está se transformando em homem. Que foi, pai? Tu não ia trabalhar comigo hoje na obra do seu Manuel? Ia sim, pai, mas tô com uma dor de barriga danada. Acho que foi o cuscuz que a gente comeu ontem na casa de Dona Creusa. Silêncio. Conseguia quase sentir meu pai mastigando as palavras antes de soltá-las. Ele odiava quando algo saía do controle dele, quando não seguíamos exatamente o que ele tinha planejado. E a tua irmã? Também não foi para a escola hoje? Acho que não, pai. Ela estava reclamando da mesma dor. Mais silêncio. Depois, o som da cadeira arrastando de novo, mais forte dessa vez. Os passos dele vindo na direção do meu canto. Meu coração acelerou tanto que parecia que ia saltar pela boca. A cortina de chita foi puxada com força, deixando entrar a claridade que feriu meus olhos. Ali estava ele, ocupando toda a entrada do meu pequeno espaço. Sua silhueta escura contra a luz que vinha da janela da sala. Então quer dizer que a princesinha também tá com dorzinha de barriga? A voz dele tinha aquele tom perigoso, aquela calma que antecede a explosão. Sentei-me na cama, puxando a coberta até o queixo, como se aquele pedaço de pano pudesse me proteger. Tô sim, pai. Dói muito. Ele deu um passo para dentro do meu canto, me olhando de cima a baixo. Tinha algo diferente no olhar dele naquele dia. Algo que nunca tinha visto antes e que me fez sentir um arrepio gelado na espinha. Você tá faltando aula por uma dorzinha de barriga? Desde quando, menina minha, é fraca desse jeito? Não respondi. Qualquer palavra poderia ser a errada, e eu já conhecia bem demais o peso da mão dele. Levanta daí. Se vai faltar aula, vai fazer alguma coisa que preste. Tentei me levantar, mas a dor era forte demais. Mal consegui sentar na beirada da cama. Meu pai perdeu a paciência. Num movimento rápido, arrancou a coberta que me protegia e me puxou pelo braço com tanta força que pensei que ia quebrar. Pai! Tá doendo muito, chorei, tentando me soltar. O tapa veio certeiro no meu rosto. Senti o gosto de sangue na boca. Ele nunca tinha me batido com tanta força antes. Agora tu vai faltar aula. Tu vai trabalhar que nem uma vadia para aprender a nunca mais faltar o aprendizado. Tu já é burra por ser mulher, menina. Me arrastou pelo corredor até o quarto dele e de minha mãe. Meu estômago revirava, não sei se de medo ou da dor de barriga que ainda persistia. Quando chegamos lá, ele me jogou na cama com força. Foi até a porta e gritou: Antônio, vem cá agora. Meu irmão apareceu na porta, ainda de pijama, com o rosto pálido e suado. Também estava claramente doente. Mas meu pai não se importou. Agora você vai mostrar que é homem de verdade, disse meu pai para Antônio, me apontando na cama. Você vai ensinar uma lição para sua irmã. Antônio olhou confuso para meu pai, sem entender. Até aquele momento, apesar de imitar muitas das atitudes ruins do meu pai, meu irmão nunca tinha sido violento comigo. Irritante, mandão, sim, mas nunca tinha me agredido de verdade. Pai, o que é que o senhor está falando? A voz do meu irmão estava trêmula. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Não era o mesmo Antônio arrogante que imitava meu pai, que me tratava como criada. Naquele momento, ele parecia tão assustado quanto eu. Tô falando que você vai mostrar para ela o que acontece com mulher que não sabe o lugar dela. Você vai usar ela do jeito que mulher tem que ser usada. Meu coração gelou. Não entendi direito o que meu pai queria dizer, mas sabia que era algo terrível. Antônio também entendeu, porque deu um passo para trás, balançando a cabeça. Eu não posso fazer isso, pai. Ela é minha irmã. O rosto do meu pai se contorceu numa expressão que nunca vou esquecer. Era puro ódio. Se você não fizer o que teu pai tá mandando, filho, você vai tomar porrada até teus dentes caírem, até aprender. Meu pai empurrou Antônio para dentro do quarto e fechou a porta. Eu estava paralisada de medo, sem conseguir me mexer. Antônio olhava para o chão, para as paredes, para qualquer lugar menos para mim. Pai, por favor, implorei, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não havia misericórdia naquele homem. Ele agarrou Antônio pela camisa e o empurrou na minha direção. Você vai fazer o que eu tô mandando, ou vai apanhar até não conseguir levantar. E depois vai ver o que eu mesmo vou fazer com ela.
O que aconteceu a seguir é algo que tento apagar da minha memória todos os dias há quase 60 anos. Meu próprio irmão, tremendo e chorando, foi forçado a fazer coisas comigo que nenhum irmão deveria fazer com uma irmã. Meu pai ficou ali, assistindo tudo, com um sorriso doentio no rosto e uma protuberância visível na calça que só anos depois eu entenderia o que significava. Fechei os olhos e me desliguei do meu corpo. Era como se eu estivesse flutuando acima da cena, vendo tudo acontecer com outra pessoa. Não era eu ali naquela cama, sendo violada. Não podia ser. Durante todo o tempo, meu pai ficava dando instruções, dizendo o que Antônio deveria fazer, como se estivesse ensinando um ofício. É assim que se faz com mulher, dizia ele, com aquela voz que parecia vir do fundo de um poço. Elas são feitas para isso. A dor física era terrível, mas pior ainda era a confusão na minha cabeça. Aquele era meu pai, o homem que deveria me proteger. Aquele era meu irmão, que um dia tinha me ensinado a soltar pipa. Como podiam estar fazendo aquilo comigo? Quando finalmente acabou, meu irmão saiu correndo do quarto vomitando no corredor. Ouvi o barulho da porta da frente batendo. Ele tinha fugido para a rua. Fiquei ali, imóvel, sentindo uma dor que ia muito além do físico. Era como se algo dentro de mim tivesse se quebrado para sempre. Meu pai ainda estava no quarto, se ajeitando, colocando a calça no lugar. Foi só então que percebi o que tinha acontecido. Ele não só tinha forçado meu irmão a me violentar, como tinha sentido prazer em assistir. Agora você aprendeu, disse ele antes de sair do quarto, me deixando sozinha com minha dor e vergonha. Não sei quanto tempo fiquei ali, entre lençóis sujos de sangue e lágrimas. Poderiam ter sido minutos ou horas. O tempo tinha perdido o sentido. Quando finalmente consegui me levantar, meu corpo inteiro doía. Me arrastei até o banheiro e fiquei debaixo do chuveiro, esfregando a pele até ficar vermelha, como se pudesse lavar o que tinha acontecido. A água fria caía sobre mim, mas eu não sentia. Era como se estivesse anestesiada, incapaz de sentir qualquer coisa além daquele vazio horrível que tinha se instalado dentro de mim. Esfreguei e esfreguei, mas a sensação de sujeira não saía. Nunca mais sairia completamente. Voltei para meu canto e me enrolei na coberta, tremendo não de frio, mas de choque. Não conseguia chorar. As lágrimas tinham secado, como se meu corpo entendesse que chorar não adiantaria nada. Ninguém viria me salvar. As horas se arrastaram. Ouvi meu pai sair de casa, batendo a porta. Provavelmente tinha ido ao bar, como fazia sempre que não estava trabalhando. Fiquei ali, encolhida, rezando para que ele não voltasse, para que algum milagre acontecesse e eu nunca mais tivesse que olhar para aquele rosto novamente. Quando minha mãe chegou do trabalho no final da tarde, eu ainda estava na mesma posição. Ela entrou no meu canto e imediatamente soube que algo terrível tinha acontecido. Talvez fosse o cheiro. Apesar do banho, eu não tinha conseguido tirar aquele odor de suor e vergonha que parecia impregnado na minha pele. Talvez fosse o olhar vazio nos meus olhos. Ou talvez fosse aquela intuição que as mães têm, aquele sexto sentido que as alerta quando algo está muito errado. O que aconteceu, minha filha? Ela perguntou, sentando na beirada da cama e tocando meu rosto com cuidado. Não consegui responder. As palavras estavam presas na minha garganta, como se dizer em voz alta tornasse tudo mais real. Antes que ela pudesse insistir, ouvimos a porta da frente. Meu pai tinha voltado. Minha mãe se levantou rapidamente, o pânico visível em seus olhos. A menina faltou aula, estava com manha de dor de barriga. Dei uma lição nela. Não quero ver você mimando essa garota faltadora de aula, gritou ele do corredor, antes mesmo de ver minha mãe. Ela olhou para mim, depois para a direção da voz dele, dividida entre o instinto de me proteger e o medo do que ele poderia fazer. Como sempre, o medo venceu. Ela saiu do meu canto, fechando a cortina atrás de si. Ouvi as vozes deles na cozinha, a dele alta e arrogante, a dela baixa e submissa. Não conseguia entender o que diziam, mas não precisava. Era sempre a mesma conversa, o mesmo padrão. Ele acusando, ela se desculpando por coisas que nem tinha feito. Meu irmão não voltou para casa naquela noite. Soube depois que ele tinha ido para a casa de um amigo, dizendo que tinha brigado com meu pai.
Fiquei ali, sozinha com meu trauma, incapaz de comer, de beber, de fazer qualquer coisa além de existir naquele estado de torpor. Os dias que se seguiram foram um borrão. Não fui para a escola pelo resto da semana. Minha mãe disse à professora que eu estava com uma virose forte. Não era mentira. Eu vomitava constantemente, meu corpo rejeitando a lembrança do que tinha acontecido. Quando meu irmão finalmente voltou, 3 dias depois, ele não conseguia olhar para mim. Passava pelo meu canto como se eu fosse invisível. Evitava ficar no mesmo cômodo que eu. Nos raros momentos em que nossos olhares se cruzavam, via nele uma mistura de vergonha, culpa e algo mais. Talvez raiva de si mesmo, talvez raiva de mim por ser a lembrança viva do que ele tinha sido forçado a fazer. Quanto ao meu pai, ele agia como se nada tivesse acontecido. Continuava sua rotina de sempre. Trabalho, bar, brigas. Às vezes pegava meu irmão olhando para ele com uma mistura de medo e ódio e dizia: "O que foi, filho? Tá virando homem de verdade agora, né?" Na semana seguinte voltei para a escola. Era como se estivesse me movendo dentro de um sonho, desconectada de tudo ao meu redor. A professora Dona Carmen notou a mudança em mim. Eu, que sempre tinha sido participativa, interessada, agora mal levantava os olhos do caderno. "O que aconteceu, Josefa? Você está diferente." Ela me perguntou um dia, depois da aula. Não consegui responder. Como explicar o inexplicável? Como colocar em palavras aquele horror? Apenas balancei a cabeça e saí correndo. As noites eram as piores. Não conseguia dormir sem reviver tudo em pesadelos vívidos, tão reais que acordava gritando, suando frio. Minha mãe vinha correndo, me abraçava, murmurava palavras de conforto, mas nunca perguntava sobre os pesadelos. Talvez soubesse, talvez apenas suspeitasse, mas o silêncio era a linguagem da nossa casa. Os meses foram passando e eu aprendi a viver naquele estado de dormência. Ia para a escola, voltava para casa, fazia as tarefas domésticas, tudo como um robô, sem realmente estar presente. Era como se a verdadeira Josefa tivesse morrido naquele dia de março, e apenas uma casca vazia continuasse andando, respirando, existindo. Meu pai continuava sendo o mesmo homem violento de sempre, mas algo tinha mudado na dinâmica da nossa casa. Era como se aquele ato terrível tivesse aberto uma ferida que nunca mais fecharia completamente. Meu irmão estava cada vez mais distante, passando a maior parte do tempo fora de casa. Quando estava presente, bebia cada vez mais, imitando meu pai nesse aspecto também. Uma noite, cerca de 6 meses depois do ocorrido, ouvi minha mãe chorando no quarto dela. Não era o choro habitual depois de uma briga com meu pai. Era um choro diferente, mais profundo, como se viesse da alma. Reunindo toda a coragem que tinha, entrei no quarto dela. Meu pai não estava em casa. Tinha saído para o bar como fazia todas as noites. "Mãe, o que foi?" perguntei, sentando ao lado dela na cama. Ela me olhou com aqueles olhos cansados, vermelhos de tanto chorar. Por um momento, pensei que ela não ia responder, que ia me mandar de volta para o meu canto. Mas então, ela fez algo que me surpreendeu. Pegou minhas mãos entre as dela e as apertou com força. "Minha filha", ela disse com uma voz que parecia vir de muito longe, "você não pode deixar ele destruir você. Não pode deixar que ele ganhe." Foi a primeira vez que minha mãe falou abertamente sobre a situação, mesmo que de forma velada. Não mencionou o abuso diretamente, mas suas palavras deixavam claro que ela sabia, ou ao menos suspeitava, do que tinha acontecido. "Como você aguenta, mãe?" perguntei, quebrando meu próprio silêncio pela primeira vez em meses. Ela suspirou, olhando para as próprias mãos, calejadas pelo trabalho duro de uma vida inteira de subordinação. "Aguento por você. Para te proteger como posso. Um dia vamos sair daqui, prometo." Não acreditei muito naquela promessa. Parecia impossível escapar daquela vida, mas algo no olhar determinado da minha mãe me deu um fio de esperança para me agarrar. Naquela noite, fiz algo que não fazia desde o dia do abuso. Chorei. Não o choro silencioso que tinha se tornado meu companheiro nas noites solitárias, mas um choro alto, convulsivo, que parecia vir das profundezas do meu ser.
Chorei por tudo que tinha perdido, pela infância roubada, pela inocência destruída. Chorei pela menina que eu era e nunca mais seria. Minha mãe me abraçou, me embalou como fazia quando eu era pequena. Não disse nada. Não havia palavras que pudessem consertar o que estava quebrado. Mas naquele abraço, senti pela primeira vez que não estava completamente sozinha. Os meses foram se transformando em anos. Completei 13, 14, 15 anos, sempre vivendo naquela casa de horrores, sempre temendo o próximo acesso de raiva do meu pai, sempre evitando ficar sozinha com ele. A escola continuava sendo o meu único refúgio, o único lugar onde podia ser apenas Josefa, não a filha do Severino, não a menina que carregava um segredo terrível. Meu irmão Antônio, aos 20 anos, estava cada vez mais parecido com meu pai em alguns aspectos. O jeito de andar, de falar, o vício na bebida. Mas algo nele tinha se quebrado naquele dia fatídico. Ele nunca mais teve a mesma arrogância, a mesma prepotência. Era como se carregasse um peso invisível nas costas. Uma culpa que nenhuma quantidade de cachaça conseguia apagar. Minha mãe e eu desenvolvemos uma forma silenciosa de comunicação. Um olhar, um gesto, era suficiente para nos alertarmos sobre o humor do meu pai, sobre quando era melhor desaparecer, ficar invisível. Sobrevivíamos um dia de cada vez, agarradas à promessa de que um dia escaparíamos daquele inferno. E então, quando eu tinha 16 anos, aconteceu algo que mudou tudo novamente. Não sei se foi coincidência ou se foi o destino finalmente decidindo que já tínhamos sofrido o suficiente. Tudo começou numa tarde de sexta-feira, quando meu pai chegou mais cedo do trabalho, já embriagado e com um humor terrível. Depois daquele dia terrível, viver na mesma casa que meu pai e meu irmão era como respirar com uma pedra no peito. Cada canto daquela casa tinha virado uma armadilha, cada sombra escondia um pesadelo. Eu não era mais uma menina. Aquela Josefa morreu naquela cama junto com minha inocência. O que restou foi uma casca vazia, tentando sobreviver um dia de cada vez. Durante os 4 anos seguintes, entre meus 12 e 16 anos, aprendi a me tornar invisível. Acordava antes de todo mundo, às 5 da manhã, só para não ter que encontrar meu pai na cozinha. Voltava da escola e me enfiava no meu cantinho, atrás daquela cortina de chita que era minha única proteção. Fazia minhas tarefas domésticas em silêncio absoluto, como uma sombra se movendo pela casa. Quanto menos eles notassem minha presença, melhor. Comecei a guardar cada centavo que conseguia. Às vezes, Dona Carmen, minha professora, me dava uns trocados para comprar material escolar. Eu economizava até o último centavo, escondendo as moedas num buraco que tinha cavado debaixo da cama, protegido por uma tábua solta. Não sabia quando, mas um dia aquele dinheiro seria minha passagem para longe dali. Minha mãe e eu nunca falamos diretamente sobre o que aconteceu naquele dia. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso, não mencionar o horror para não dar mais poder a ele. Mas eu via nos olhos dela que ela sabia. Quando meu pai não estava por perto, ela me tratava com um cuidado especial, um carinho silencioso que dizia: "Sei o que você está passando, filha. Estou aqui." Yua, uma vez por mês, minha mãe conseguia alguns trocados extras das patroas e comprava um sabonete de glicerina para mim. Era um luxo enorme naquela época, mas ela insistia. "É bom para a pele", dizia ela, mas eu sabia o que realmente significava. Era a forma dela dizer que eu não estava suja, que o que tinha acontecido não tinha me manchado para sempre. Meu irmão Antônio se afundou na bebida depois daquele dia. Aos 18 anos, já era conhecido nos bares da cidade como filho do Severino, sempre envolvido em brigas, sempre com aquele olhar perdido de quem carrega um peso grande demais. Ele evitava ficar sozinho comigo a qualquer custo. Se eu entrava na sala, ele saía. Se estávamos à mesa, ele mal levantava os olhos do prato. Uma noite, quase 1 ano depois do ocorrido, Antônio chegou em casa tão bêbado que mal conseguia ficar em pé. Meu pai não estava. Tinha ido visitar um compadre em outra cidade e só voltaria no dia seguinte. Antônio desabou na cadeira da cozinha, onde eu estava terminando de lavar a louça do jantar.
Por um momento, ficamos ali, em silêncio constrangedor, a primeira vez que estávamos sozinhos desde aquele dia. Me desculpa, ele murmurou de repente, com a voz embargada pela cachaça. Me desculpa, Josefa. Não respondi. O que poderia dizer? Aquelas desculpas não apagavam o que tinha acontecido, não curavam as feridas que ainda sangravam dentro de mim. Eu devia ter apanhado até morrer, mas não devia ter feito aquilo, continuou ele, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não consigo me olhar no espelho. Não consigo dormir sem ver, sem lembrar. Ele escondeu o rosto nas mãos e começou a soluçar. Um choro de homem adulto que parecia o de um menino perdido. Por um breve momento, senti pena dele. Ele também tinha sido vítima do meu pai, de certa forma. Mas a pena logo deu lugar à raiva. Pena não apagava o que ele tinha feito comigo. Antônio, vai dormir. Foi tudo o que consegui dizer, antes de me retirar para meu canto, deixando-o ali, com sua culpa e sua cachaça. Na manhã seguinte, ele tinha sumido. Soubemos depois que tinha se alistado no exército e sido enviado para um quartel em Recife. Parte de mim sentiu alívio por não ter que vê-lo todos os dias, por não ter que reviver aquela memória cada vez que nossos olhares se cruzavam. Outra parte se ressentiu por ele poder fugir, enquanto eu continuava presa naquela casa com meu pai. Meu pai fingiu tristeza quando soube que Antônio tinha partido, mas viu brilho de satisfação nos olhos dele. Agora era só ele, o homem da casa, com duas mulheres completamente sob seu controle. Sem Antônio por perto, ele ficou ainda pior, como se não tivesse mais ninguém para impressionar, ninguém para quem ensinar a ser homem. Os anos de 1966 e 1967 foram os mais duros. Meu pai perdeu o emprego na construtora onde trabalhava há anos. Bebeu tanto que começou a faltar o serviço, até que o mestre de obras perdeu a paciência. Depois disso, só conseguia bicos ocasionais, o que significava que tinha muito mais tempo em casa. Tempo demais. O dinheiro, que já era pouco, ficou ainda mais escasso. Minha mãe tinha que trabalhar mais horas, lavar mais roupa para compensar o que meu pai não trazia mais. Eu também comecei a ajudar, fazendo faxina nas casas de família aos sábados. Todo o dinheiro que ganhava entregava para minha mãe, que usava para comprar comida. Mas sempre sobrava um trocadinho que ela me devolvia escondido. Guarda, filha. Um dia vai precisar. Na escola, continuava me destacando, apesar de tudo. Estudar era meu único escape, a única forma de viajar para longe daquela realidade. Me agarrava aos livros como um náufrago a um pedaço de madeira. A professora Dona Carmen continuava me incentivando. Você tem um dom, Josefa. Não deixe ninguém tirar isso de você. Quando completei 14 anos, em 1967, Dona Carmen me chamou depois da aula. Tenho uma proposta para te fazer, disse ela, com aquele jeito direto que sempre teve. Estou dando aulas particulares de reforço para os filhos do doutor. Antenor, é muita coisa para mim sozinha. Você poderia me ajudar e ganhar um dinheirinho. Doutor Antenor era o médico da cidade, um homem respeitado, dono de uma das casas mais bonitas de Bezerros. Seus filhos estudavam no colégio particular de Caruaru, mas vinham para casa nos fins de semana. Eles precisavam de ajuda com português e matemática, justamente as matérias em que eu me destacava. Mas, professora, eu não sei se consigo. Nunca dei aula para ninguém, respondi, insegura. Você sabe mais do que imagina, Josefa, e vai ganhar experiência. Além disso, vai receber por isso 5 cruzeiros por aula. O que acha? 5 cruzeiros por aula era mais do que eu ganhava numa semana inteira de faxina. Era uma fortuna para mim na época. Aceitei na hora, sem nem pensar como explicaria para meu pai. Quando contei para minha mãe, ela ficou preocupada. Seu pai não vai gostar de você passando tanto tempo na casa de gente rica, disse ela, torcendo o avental entre os dedos, sinal de que estava nervosa. A gente não precisa contar para ele o que estou fazendo lá, respondi. Pode dizer que estou ajudando a professora a carregar os livros, a limpar a sala de aula, qualquer coisa. Minha mãe não gostava de mentir. Mas naquela casa, mentir tinha se tornado uma ferramenta de sobrevivência. Ela concordou, relutante. Para minha surpresa, meu pai não se opôs. Naquela época, ele já estava tão afundado na bebida que mal prestava atenção no que acontecia ao seu redor,
desde que suas ordens imediatas fossem atendidas e a comida estivesse na mesa. Contanto que não atrapalhe o serviço da casa, foi tudo o que disse. As aulas particulares abriram um novo mundo para mim. A casa do Dr. Antenor era como um palácio aos meus olhos. Assoalho de madeira polida, móveis de verdade, não aquelas coisas improvisadas que tínhamos em casa. Uma estante cheia de livros que iam do chão ao teto. E o mais impressionante, um banheiro dentro da casa, com água encanada. Comecei dando aulas para os 2 filhos mais novos, Eduarda, de 9 anos, e Ricardo, de 11. Eles eram crianças educadas, mas um pouco mimadas, como era de se esperar de filhos de médico. No início, me olhavam com desconfiança. Afinal, eu era apenas uma menina pobre do Agreste. O que poderia ensinar a eles? Mas logo ganhei sua confiança com minha paciência e meu conhecimento. A esposa do Dr. Antenor, Dona Cecília, sempre me tratou com respeito. Oferecia café com bolo quando eu chegava, perguntava sobre meus estudos, me emprestava livros da biblioteca da família. Era um tratamento que nunca tinha recebido de um adulto além da minha professora. Um dia, depois de uns 3 meses dando aulas, Dona Cecília me chamou para uma conversa em particular. Josefa, tenho notado como você é inteligente e dedicada. Meu marido e eu conversamos e gostaríamos de te oferecer uma oportunidade. Conhecemos a diretora do Colégio Santa Maria, em Caruaru, onde nossos filhos estudam. Eles têm um programa de bolsas para alunos carentes com bom desempenho acadêmico. Gostaríamos de te recomendar. Fiquei sem palavras. O Colégio Santa Maria era um dos melhores da região, frequentado apenas pelos filhos das famílias mais abastadas. Jamais tinha sonhado em estudar num lugar assim. Mas, como eu iria para Caruaru todos os dias? Perguntei, pensando na distância de quase 30 quilômetros entre as cidades. Há um ônibus escolar que passa por Bezerros recolhendo os alunos, explicou ela. Faz parte da bolsa. Claro, você teria que conversar com seus pais. É uma decisão importante. Conversar com meus pais. Essa era a parte mais difícil. Sabia exatamente o que meu pai diria. Que era perda de tempo. Que lugar de mulher não era estudando em colégio de rico. Que eu tinha que ficar em casa ajudando minha mãe. Mas uma oportunidade como aquela talvez nunca mais aparecesse. Contei primeiro para minha mãe, é claro. Ela ficou dividida entre a alegria de me ver tendo uma chance que ela nunca teve e o medo da reação do meu pai. É uma bênção, filha, disse ela, com lágrimas nos olhos. Mas seu pai... Eu sei, mãe, mas tenho que tentar. É minha única chance de sair daqui um dia, de ter uma vida diferente. Decidimos que abordaríamos meu pai juntas, num momento em que ele estivesse de bom humor, o que era cada vez mais raro. Esperamos um sábado em que ele tinha recebido por um trabalho de pedreiro e estava satisfeito por poder comprar sua cachaça. Para nossa surpresa, ele não reagiu com a explosão de raiva que esperávamos. Em vez disso, ficou em silêncio por um longo tempo, o que era quase mais assustador. Colégio de rico, é? Disse ele finalmente, me olhando com aqueles olhos pequenos e penetrantes. E quem vai pagar por isso? Expliquei sobre a bolsa, sobre o ônibus, sobre como não custaria nada para ele. Enfatizei que continuaria ajudando em casa, que faria minhas obrigações antes de sair e depois de voltar. E o que você vai fazer com esse estudo todo? Mulher formada só serve para dar ordem, ficar metida. Nenhum homem vai querer casar com você. Mordi a língua para não responder. Casar era a última coisa que queria na vida, depois de ver o casamento dos meus pais. Mas dizer isso seria assinar minha sentença. É uma oportunidade, pai. Foi tudo que disse, olhando para o chão, na postura submissa que tinha aprendido a adotar. Ele resmungou algo ininteligível, tomou mais um gole de cachaça e então disse as palavras que mudaram minha vida. Faz o que quiser, mas não vem chorando para mim quando não der certo. Não era exatamente uma permissão entusiasmada, mas era tudo o que eu precisava. No dia seguinte, corri para a casa do Dr. Antenor para dizer que aceitava a oportunidade. Em março de 1968, aos 15 anos, comecei a estudar no Colégio Santa Maria. Acordava às 5 da manhã, fazia minhas tarefas domésticas e pegava o ônibus escolar às 6:30. Voltava às 4 da tarde
e ainda tinha tempo de ajudar minha mãe com o jantar e a arrumação da casa. O colégio era tudo o que eu tinha imaginado e mais. Salas amplas e arejadas, biblioteca com milhares de livros, laboratório de ciências, até uma quadra de esportes. No início, me senti completamente deslocada. Meu uniforme era de segunda mão, doado por uma ex-aluna, e ficava um pouco grande em mim. Meus sapatos eram os mesmos que usava na escola municipal, já gastos e remendados. As outras meninas, filhas de fazendeiros, comerciantes e profissionais liberais, me olhavam com curiosidade e, algumas, com desdém. Mas logo meu desempenho nas aulas começou a chamar a atenção. Os professores notaram como eu absorvia cada nova informação, como participava das discussões, como minhas redações e trabalhos estavam sempre entre os melhores. Comecei a ganhar o respeito dos colegas, se não a amizade. Estudar no Santa Maria abriu horizontes que eu nem sabia que existiam. Aprendi sobre arte, literatura, ciências, história mundial, coisas que jamais teria aprendido na pequena escola municipal de Bezerros. Pela primeira vez, comecei a vislumbrar um futuro além das montanhas do Agreste, além da vida de privação e medo que conhecia. Ah, vocês não imaginam como era difícil equilibrar esses dois mundos. De dia, eu era a aluna promissora do Santa Maria, discutindo Machado de Assis e equações do segundo grau. De noite, voltava a ser a filha do Severino, a menina que tinha que abaixar a cabeça e ficar invisível para não provocar a ira do pai. As coisas em casa não melhoraram durante esse período. Meu pai continuava bebendo, continuava violento com minha mãe. A única diferença é que agora passava menos tempo em casa, o que era um alívio para nós duas. Eu chegava da escola, abraçava minha mãe e podíamos ter algumas horas de paz antes que ele voltasse do bar. Uma das professoras do Santa Maria, Dona Margarida, se tornou minha mentora. Ela dava aulas de literatura e tinha um jeito de falar sobre os livros que fazia as histórias ganharem vida. Foi ela quem primeiro mencionou a possibilidade de faculdade. Você tem potencial para ir muito além, Josefa, disse ela um dia, depois de ler minha análise de Dom Casmurro. Já pensou em fazer vestibular? Faculdade parecia um sonho tão distante quanto ir à lua. Ninguém na minha família jamais tinha terminado sequer o ensino fundamental, quanto mais entrado numa universidade. Não sei se consigo, professora, respondi, insegura. E mesmo se conseguisse passar, como pagaria? Existem universidades públicas gratuitas, explicou ela. A Federal de Pernambuco em Recife, por exemplo. Com suas notas, você teria boas chances de passar. E há programas de assistência para alunos de baixa renda. A ideia de ir para Recife, a capital, parecia absurda. Ficava a mais de 100 quilômetros de Bezerros. Como viveria lá? Onde moraria? Como me sustentaria? Mas a semente tinha sido plantada e começou a germinar silenciosamente dentro de mim. No final de 1969, quando estava terminando o primeiro ano do científico, o que hoje seria o ensino médio, recebi uma notícia que me deixou em choque. Antônio, meu irmão, tinha morrido. A notícia chegou através de um telegrama enviado pelo Exército. Ele tinha sido transferido para o Amazonas, para trabalhar na construção da Transamazônica, e contraído malária. Não resistiu ao tratamento precário disponível naquela região remota. Não sabia como me sentir. Parte de mim ainda o odiava pelo que tinha feito. Outra parte lembrava do menino que um dia tinha sido meu irmão, que me ensinara a soltar pipa, que me defendia das outras crianças. E outra parte ainda pensava que ele também tinha sido vítima do meu pai, forçado a fazer algo terrível sob ameaça de violência. Minha mãe chorou por dias. Apesar de tudo, ele era seu filho, seu primogênito. Meu pai reagiu de forma estranha. Não demonstrou tristeza, apenas uma espécie de irritação, como se a morte de Antônio fosse um inconveniente, uma falha pessoal do filho. Sempre foi fraco, disse ele ao receber a notícia. Um homem de verdade não morre de febre. Foi nesse momento que percebi a total falta de humanidade do meu pai. Não havia amor nele, nem mesmo pelo próprio filho. Havia apenas aquela obsessão doentia com força, com dominação, com uma visão distorcida do que significava ser homem.
A morte de Antônio, por mais contraditórios que fossem meus sentimentos em relação a ele, solidificou minha determinação de escapar daquela casa, daquela vida. Não podia terminar como ele, destruído pelas ações do meu pai, carregando culpas e traumas até o túmulo. Intensifiquei meus estudos. Passei a ficar até mais tarde no colégio, usando a biblioteca para não ter que voltar para casa. Economizava cada centavo que ganhava, dando aulas particulares, guardando tudo no mesmo esconderijo debaixo da cama, que agora já continha uma soma considerável. Minha mãe parecia entender o que eu estava fazendo, embora nunca falássemos abertamente sobre isso. Ela passou a me proteger ainda mais, a criar distrações quando meu pai começava a reclamar do tempo que eu passava fora de casa, a inventar desculpas para minhas ausências. "Deixa a menina, Severino", dizia ela num raro momento de confronto. "Ela está fazendo o trabalho da escola." Em meados de 1970, quando eu já estava no segundo ano do científico, aconteceu algo que acelerou meus planos. Meu pai, bêbado como sempre, começou a me olhar de um jeito que reconheci imediatamente. O mesmo olhar que tinha naquele dia fatídico de março de 1965. Um olhar que misturava desprezo e desejo. Uma combinação que me gelava até os ossos. "Tá ficando uma mulher e tanto, hein?" disse ele um dia, me cercando na cozinha enquanto eu lavava a louça. Esses estudos todos, esse rebolado de quem sabe das coisas, senti meu estômago revirar. Não era a primeira vez que ele fazia insinuações desde aquele dia, mas nunca tinha sido tão direto, tão ameaçador. Meu irmão não estava mais ali para ser usado como instrumento da sua perversão. Agora eu estava sozinha. "Pai, preciso terminar aqui e ir estudar", respondi, tentando manter a voz firme, embora meu corpo inteiro tremesse. Ele se aproximou mais, seu hálito de cachaça me engolfando como uma nuvem tóxica. "Estudar, é? E o que é que tu tá aprendendo nessa escola de rico? A dar para doutor?" Suas mãos grossas agarraram meus braços, apertando com força suficiente para deixar marcas. Fechei os olhos, preparando-me para o pior, quando ouvi a voz da minha mãe. "Severino, o Zé da Venda tá chamando você lá fora. Disse que é urgente." Meu pai hesitou, ainda me segurando. Depois, com um resmungo irritado, me soltou bruscamente. "Isso não acabou", murmurou antes de sair para atender o suposto chamado. Não havia ninguém esperando por ele, claro. Era apenas mais uma das estratégias de sobrevivência da minha mãe. Quando ele voltou, furioso por ter sido enganado, ela já tinha me escondido no quarto da vizinha, Dona Creusa, que finalmente tinha entendido a gravidade da nossa situação e se oferecido para ajudar. Fiquei lá até o dia amanhecer, ouvindo os gritos do meu pai e o som de coisas sendo quebradas na nossa casa. Dona Creusa, uma senhora de uns 60 anos que vivia sozinha desde que o marido morrera, segurava minha mão e repetia baixinho: "Vai passar, minha filha, vai passar." Mas eu sabia que não passaria. Não enquanto eu estivesse naquela casa, não enquanto meu pai estivesse vivo. Aquela noite foi o estopim, a gota d'água que me fez perceber que não podia esperar mais 2 anos para terminar os estudos e tentar a faculdade. Precisava sair dali o quanto antes, ou acabaria como minha mãe. Ou pior. Na manhã seguinte, quando voltei para casa, encontrei minha mãe com o olho roxo e o lábio cortado, mas com uma determinação no olhar que nunca tinha visto antes. "Você precisa ir embora, filha", disse ela sem rodeios. "Não pode ficar aqui nem mais um dia." "E a senhora, mãe?", perguntei, o coração apertado ao ver seu rosto machucado. "Não se preocupe comigo. Tenho um plano." Foi aí que ela me contou algo que tinha escondido por anos. Seu irmão, meu tio José, aquele que trabalhava no exército, tinha voltado para Pernambuco. Estava morando em Garanhuns, a apenas 1 hora de distância. Ela tinha mantido contato com ele em segredo, através de cartas que mandava pela vizinha para meu pai não descobrir. "Ele pode te acolher, filha, e depois, quem sabe, a mim também." Naquele mesmo dia, uma sexta-feira, comecei a planejar minha fuga. Não podia levar muita coisa, apenas o essencial. Algumas roupas, meus documentos, o dinheiro que tinha economizado ao longo dos anos. Tudo seria colocado numa sacola simples, que não chamaria atenção. O plano era simples. No domingo, quando meu pai inevitavelmente estaria no bar assistindo ao jogo de futebol, eu pegaria o ônibus para Garanhuns.
Dona Creusa tinha se oferecido para me levar até a rodoviária para não levantar suspeitas. Minha mãe ficaria e enfrentaria a fúria inicial do meu pai quando ele descobrisse minha partida, mas já tinha combinado com o irmão que ele viria buscá-la na semana seguinte. Era arriscado, mas era nossa única chance. Os eventos daquela noite tinham deixado claro que não era mais apenas uma questão de suportar até eu terminar os estudos. Era uma questão de vida ou morte. O sábado passou num borrão de ansiedade e preparativos silenciosos. Cada vez que ouvia os passos do meu pai, meu coração disparava, temendo que ele tivesse descoberto o nosso plano. Mas ele estava ocupado demais com sua própria miséria, bebendo desde cedo, resmungando sobre o trabalho, sobre o governo, sobre tudo e todos. E então, quando achávamos que tudo estava indo conforme o planejado, aconteceu algo que mudou completamente o rumo dos acontecimentos. Algo que eu jamais poderia ter previsto e que transformaria não apenas minha vida, mas a de toda a nossa família. Era sábado à tarde quando tudo mudou. Eu estava terminando de dobrar as poucas roupas que levaria comigo no dia seguinte, escondida no meu cantinho atrás da cortina de chita. O plano estava traçado. No domingo, enquanto meu pai estivesse no bar vendo o jogo do Santa Cruz, eu fugiria para Garanhuns, para a casa do meu tio José. Minha mãe viria depois, quando tudo se acalmasse. Ouvi o barulho da porta da frente batendo com força e congelei. Meu pai tinha saído mais cedo para o bar. Não deveria estar voltando tão cedo. Os passos pesados pelo corredor confirmaram meu medo. Era ele, e pelo som arrastado já estava embriagado. "Josina, cadê você, mulher?" A voz dele trovejou pela casa pequena. Minha mãe estava no quintal, estendendo roupa. Ouvi quando ela entrou apressada, tentando evitar que ele gritasse mais. "Estou aqui, Severino. Já vou esquentar seu almoço." "Que almoço que nada! Você acha que eu sou idiota?" O som da mão dele atingindo o rosto da minha mãe era inconfundível. Um estalo seco que me fez encolher atrás da cortina. Tantos anos ouvindo aquele som e ainda assim nunca me acostumei. "Do que você está falando, Severino?" A voz dela tremia, mas tinha uma firmeza que raramente demonstrava. "Tô falando disso aqui." Não podia ver o que isso era, mas pelo silêncio que se seguiu, sabia que era algo sério. Então ouvi o papel sendo amassado e meu coração afundou. Teria ele encontrado alguma das cartas que minha mãe trocava com meu tio? "Você tá de conversa com seu irmão pelas minhas costas, planejando fugir com a menina?" Meu sangue gelou. Como ele tinha descoberto? Tínhamos sido tão cuidadosas. As cartas sempre eram enviadas e recebidas através de Dona Creusa, nunca vinham diretamente para nossa casa. "Não é o que você está pensando, Severino." Tentou minha mãe, mas sua voz já denunciava que era exatamente o que ele estava pensando. "Não minta para mim, mulher. O Zeca do bar me contou tudo. Viu você conversando com o motorista do ônibus, perguntando sobre horário para Garanhuns. Você acha que pode me fazer de idiota?" O Zeca era um fofoqueiro de primeira, sempre de olho na vida alheia. Devia ter ouvido minha mãe perguntando sobre os horários de ônibus e corrido para contar ao meu pai, provavelmente em troca de uma dose de cachaça. "Severino, por favor, vamos conversar." O som do próximo tapa foi mais forte, seguido do barulho de algo, ou alguém, caindo no chão. "Conversar? Agora você quer conversar? Depois de ficar tramando pelas minhas costas com aquele irmão metido a militar?" Saí do meu cantinho, incapaz de ficar escondida enquanto minha mãe era agredida. Vi meu pai de pé no meio da sala, a carta amassada numa mão, a outra erguida para bater novamente. Minha mãe estava no chão, o rosto já marcado, um filete de sangue escorrendo do canto da boca. "Para, pai!" gritei, avançando para a sala. Ele se virou para mim, os olhos injetados de uma fúria que ia além da bebida. "E você, sua ingrata? Depois de tudo que fiz por você, dando estudo, deixando você ir para a escola de rico. É assim que agradece? Planejando fugir?" Ele avançou na minha direção, mas minha mãe se levantou num movimento rápido e se colocou entre nós. "Não toca nela, Severino. Já basta o que você fez." Foi a primeira vez que vi minha mãe realmente enfrentar meu pai. Não com desculpas, não com pedidos, mas com uma ordem direta. Isso o pegou de surpresa, fazendo-o recuar por um instante. "O que foi que você disse para mim, mulher?"
Eu disse para não tocar nela. Nunca mais. Havia algo diferente na voz da minha mãe, uma coragem que parecia ter surgido do nada. Ou talvez sempre estivesse lá, enterrada sob anos de abuso e medo. Não aguento mais tu, seu verme, continuou ela, cada palavra carregada de décadas de raiva contida. Você xinga todo mundo e grita, não aguento mais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nunca, em todos aqueles anos, minha mãe tinha enfrentado meu pai daquela forma. Ele a encarou, surpreso demais para reagir imediatamente. Fala mais um pio e você vai ver o que é não aguentar mais, rosnou ele, recuperando-se do choque. Minha mãe apenas virou as costas e foi para o quarto. Eu a segui, com medo do que poderia acontecer. Ela começou a pegar algumas roupas e colocar numa sacola. O que a senhora está fazendo, mãe? Perguntei confusa. Estamos indo embora, agora. Não consegui acreditar no que estava ouvindo. Ir embora? Naquele exato momento? Sem esperar pelo domingo, sem a segurança de saber que meu pai estaria longe? Mas, mãe, o plano era amanhã. Os planos mudaram, filha. Não podemos mais esperar. Ele já sabe. Na próxima vez pode ser pior. Ela estava certa, é claro. Agora que meu pai sabia dos nossos planos, a situação tinha se tornado ainda mais perigosa. Se ficássemos, não haveria garantia de que sobreviveríamos até o dia seguinte. Comecei a pegar minhas coisas também, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Meu pai tinha voltado para a sala. Podia ouvi-lo andando de um lado para o outro, resmungando, provavelmente decidindo o que faria conosco. Estávamos quase terminando de arrumar nossas poucas coisas quando ouvimos outra batida na porta da frente. Forte, decidida, diferente das batidas hesitantes dos vizinhos que às vezes apareciam. Quem diabos é agora? Gritou meu pai, indo atender. Quando a porta se abriu, ouvi uma voz que não reconheci imediatamente. Grave, autoritária, com aquele sotaque característico do agreste mais profundo. Cadê minha irmã? Minha mãe congelou, os olhos arregalados. José, ela sussurrou, e pela primeira vez em anos vi esperança genuína naqueles olhos cansados. Corri para a sala a tempo de ver meu tio José entrando em nossa casa. Ele era alto, quase uma cabeça mais alto que meu pai, com ombros largos de quem carrega peso há décadas. O uniforme militar estava impecável, as botas brilhando, a postura ereta. Mas o que mais impressionava eram seus olhos, escuros e duros como pedras, fixos em meu pai com uma intensidade que fez até mesmo Severino recuar um passo. Quem você pensa que é para entrar na minha casa assim? Meu pai tentou manter a pose de autoridade, mas sua voz traiu seu medo. Sou o irmão da Josina, e vim buscar ela e minha sobrinha. Meu pai riu, aquela risada nervosa de quem tenta disfarçar o pânico. Elas não vão a lugar nenhum, são minha família, minha responsabilidade. Responsabilidade? A voz do meu tio era controlada, mas transbordava de raiva contida. É assim que você chama o que faz com elas? Bater na minha irmã é responsabilidade? O que você fez com sua própria filha é responsabilidade? Meu coração parou. Como ele sabia? Minha mãe teria contado nas cartas? Ou seria apenas uma suposição baseada nos outros abusos que já conhecia? Não sei do que você está falando. Meu pai tentou desconversar, mas o suor já escorria por sua testa. Apesar do dia não estar particularmente quente. Sei tudo, Severino. Absolutamente tudo. Meu tio deu um passo à frente e meu pai recuou automaticamente. Era como assistir a um leão encurralando sua presa. Josina, pega suas coisas e da menina. Vocês vêm comigo agora. Minha mãe apareceu na porta do quarto, segurando as 2 sacolas que tínhamos preparado. Seu rosto ainda tinha as marcas dos tapas recentes, o que só fez a expressão do meu tio endurecer ainda mais. Elas não vão a lugar nenhum, gritou meu pai, avançando na direção da minha mãe. Foi seu maior erro. Antes que pudesse dar 2 passos, meu tio o agarrou pela gola da camisa com uma mão e desferiu um soco com a outra. O som foi seco. O impacto tão forte que meu pai caiu para trás, batendo contra a parede. Isso é por cada marca que você deixou na minha irmã, disse meu tio, a voz fria como gelo. Meu pai tentou se levantar, o nariz jorrando sangue, mas meu tio não tinha terminado. Agarrou-o novamente, dessa vez pelos poucos cabelos que ainda tinha,
e o arrastou para o centro da sala. "E isso", disse ele, desferindo outro golpe que fez meu pai cambalear, "é pelo que você fez com a minha sobrinha." Nunca tinha visto meu pai tão pequeno, tão patético. O homem que por tantos anos tinha sido o centro do meu terror, o monstro dos meus pesadelos, agora estava reduzido a um bêbado choroso, sangrando no chão da nossa sala. "Vamos", ordenou meu tio, virando-se para nós. "O carro está lá fora." Minha mãe hesitou, olhando para meu pai caído no chão. Por um momento terrível, pensei que ela fosse mudar de ideia, que aqueles anos de condicionamento fossem mais fortes que seu desejo de liberdade. "E o Antônio?" ela perguntou, a voz quase inaudível. Meu tio franziu o senho, confuso. "Antônio? Seu filho?" "Ele não sabe, mãe", murmurei. "Antônio morreu há quase 1 ano." A notícia pegou meu tio de surpresa. Ele fechou os olhos por um momento, como se absorvendo o impacto. "Sinto muito, Josina. Não sabia." Minha mãe apenas assentiu, os olhos cheios de lágrimas não derramadas. Então, com uma determinação que nunca tinha visto nela, caminhou até a mesa, pegou um pedaço de papel e um lápis e escreveu algo rapidamente. "É para ele", disse ela, dobrando o papel e deixando-o sobre a mesa. "Se um dia ele quiser saber onde estamos." Eu sabia que ela estava falando de Antônio, como se ainda estivesse vivo, como se pudesse voltar um dia. Era sua forma de se despedir, talvez, de aceitar finalmente que ele não voltaria. Saímos da casa sem olhar para trás, meu tio carregando nossas sacolas, uma mão firmemente apoiada nas costas da minha mãe, guiando-a. O sol da tarde bateu em nossos rostos quando cruzamos a soleira, tão brilhante que tive que piscar várias vezes para me acostumar. Na rua, um jipe militar verde-oliva estava estacionado, o motor ainda ligado. Ao volante, um jovem soldado nos observava com curiosidade, mas teve o bom senso de não fazer perguntas quando meu tio nos ajudou a entrar no veículo. "Para Garanhuns, Silva", ordenou meu tio, e o jovem soldado assentiu, engrenando o jipe. Enquanto nos afastávamos, olhei pela janela traseira para a casa que tinha sido minha prisão por 16 anos. Era pequena, decadente, com manchas de umidade nas paredes e telhas quebradas no teto. Como algo tão insignificante podia ter contido tanto terror, tanto sofrimento? A última imagem que tive foi de meu pai na porta, ensanguentado, cambaleante, gritando palavras que o barulho do motor engoliu. Então viramos a esquina e ele desapareceu da minha vista. E, esperava eu, da minha vida, para sempre. A viagem para Garanhuns durou cerca de 1 hora, mas pareceu muito mais. O jipe militar não era exatamente confortável, sacolejando nas estradas de terra que ligavam as cidades do agreste pernambucano. Minha mãe estava silenciosa, olhando pela janela com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era exatamente felicidade, mas também não era medo ou tristeza. Era algo como alívio, um alívio profundo, mesclado com a incerteza do que viria a seguir. Meu tio também não falou muito durante a viagem. De vez em quando, olhava pelo retrovisor para nós duas, como se quisesse se certificar de que estávamos realmente ali, que tínhamos realmente escapado. Numa dessas vezes, nossos olhares se cruzaram e ele deu um pequeno sorriso, o primeiro que vi em seu rosto normalmente sério. "Vai ficar tudo bem agora, Josefa?", disse ele, como se lesse meus pensamentos. "Vocês estão seguras." Queria acreditar nele, mas depois de tantos anos vivendo no medo, a segurança parecia um conceito abstrato, quase impossível. Como seria viver sem ter que calcular cada palavra, cada gesto, para não provocar uma explosão de violência? Como seria adormecer sem temer o que poderia acontecer durante a noite? Chegamos a Garanhuns quando o sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa sobre as 7 colinas que cercavam a cidade. Era muito diferente de Bezerros, maior, mais movimentada, com casarões antigos e jardins bem cuidados no centro. A Suíça pernambucana, como a chamavam, por causa do clima ameno e da arquitetura que lembrava vagamente cidades europeias. A casa do meu tio ficava num bairro tranquilo nas encostas de uma das colinas. Era simples, mas bem maior e mais confortável que a nossa em Bezerros. Tinha um pequeno jardim na frente,
com um pé de jasmim que perfumava o ar da noite, e um quintal nos fundos onde ele cultivava algumas hortaliças. Não é muito, mas é nosso, disse ele, abrindo a porta para nós. Podem ficar o tempo que precisarem. A casa tinha 2 quartos. Um seria para minha mãe, outro para mim. Era a primeira vez na vida que eu teria um quarto só para mim, com uma porta de verdade, não apenas uma cortina separando meu espaço do resto da casa. Meu tio mora sozinho? Perguntei à minha mãe enquanto desfazíamos as sacolas no quarto que seria meu. Sim, respondeu ela, dobrando cuidadosamente as poucas roupas que tínhamos trazido. A esposa dele morreu faz alguns anos, câncer. Eles não tiveram filhos. Senti uma pontada de tristeza pelo meu tio, esse homem que mal conhecia, mas que tinha arriscado tudo para nos salvar. Perder a esposa e agora abrindo sua casa para nós, sem hesitação. Os primeiros dias na casa do meu tio foram estranhos, como aprender a respirar de novo depois de quase se afogar. Acordava sobressaltada no meio da noite, achando que ainda estava naquele quarto escuro em Bezerros, esperando os passos pesados do meu pai no corredor. Demorava alguns segundos para me situar, para lembrar que estava segura, que aquele pesadelo tinha acabado. Minha mãe também estava diferente. Aos poucos, via as sombras deixarem seus olhos, as linhas de preocupação constante em sua testa suavizarem. Ela sorria mais, falava mais alto, sem aquele medo constante de incomodar, de chamar atenção demais. Uma semana depois da nossa chegada, meu tio nos chamou para uma conversa séria na sala. Sentou-se na poltrona de couro gasto, que era seu lugar habitual, nós duas no sofá à frente. Precisamos falar sobre o futuro de vocês, começou ele, direto como sempre. Josina, você tem alguma ideia do que quer fazer agora? Minha mãe pareceu surpresa com a pergunta. Por tanto tempo sua vida tinha sido apenas sobreviver, dia após dia, que pensar no futuro parecia um luxo que não podia se permitir. Não sei, José, admitiu ela, torcendo o avental entre os dedos. Um hábito nervoso que ainda não tinha perdido. Posso procurar trabalho como lavadeira aqui, talvez. É o que sei fazer. Meu tio balançou a cabeça. Não precisa se preocupar com dinheiro por enquanto, mana. Tenho o suficiente para nós 3. E você já trabalhou duro demais na vida. Ele se virou para mim. E você, Josefa? Quer continuar estudando? Mais que tudo no mundo, respondi sem hesitar. Ele sorriu, parecendo satisfeito com minha resposta. Tem uma escola boa aqui perto, o Colégio Diocesano. Não é tão renomado quanto o Santa Maria, mas é respeitável. Podemos ver se aceitam sua transferência para terminar o científico. A ideia de continuar estudando, de não ter que abandonar meu sonho de fazer faculdade um dia, me encheu de uma alegria que não sentia há muito tempo. Obrigada, tio, de verdade. Não precisa agradecer, respondeu ele, o rosto suavizando. Vocês são minha família. Devia ter vindo buscar vocês há muito tempo. Vi a culpa em seus olhos e entendi que ele se recriminava por não ter agido antes, por não ter nos salvado anos atrás. O importante é que veio quando precisamos mais, disse minha mãe, estendendo a mão para tocar o braço do irmão. Nunca vou poder agradecer o suficiente. Nos dias que se seguiram, começamos a construir uma nova rotina. Meu tio tinha razão. O Colégio Diocesano aceitou minha transferência sem problemas, especialmente depois de verem minhas notas excepcionais do Santa Maria. Comecei a frequentar as aulas já na semana seguinte. Era estranho estar numa escola nova, com colegas novos, num momento tão turbulento da minha vida. Mas, de certa forma, foi bom ter algo para me concentrar além do trauma que tinha vivido. Os estudos sempre foram meu refúgio, e agora não era diferente. Minha mãe, por sua vez, floresceu de maneiras que nunca imaginei ser possível. Livre do jugo do meu pai, ela revelou talentos e interesses que tinha mantido escondidos por anos. Descobrimos que ela tinha um dom para a culinária. Não apenas a comida simples que fazíamos em casa, mas pratos elaborados, doces delicados, pães de fermentação natural. Onde aprendeu a cozinhar assim, mãe? Perguntei um dia, depois de provar um bolo de rolo que derretia na boca, perfeito em cada camada fina. Com minha avó, quando era menina, respondeu ela, os olhos brilhando com memórias de um tempo antes do meu pai, antes da dor. Ela era cozinheira numa casa grande em Recife,
Sabia fazer de tudo, desde o mais simples feijão até doces para festas de embaixador. Meu tio, vendo o talento dela, sugeriu que começasse a vender seus doces. Começou pequeno, alguns bolos de rolo, cocadas, beijinhos para festas de aniversário no bairro. Logo, o nome de Josina se espalhou, e ela tinha encomendas quase todos os dias. Pela primeira vez na vida, minha mãe estava ganhando seu próprio dinheiro fazendo algo que amava, algo que a fazia sorrir. Era como se uma flor que tinha sido mantida na escuridão finalmente encontrasse o sol. Quanto a mim, mergulhei nos estudos com uma determinação renovada. O trauma ainda estava lá, claro. Havia noites em que acordava gritando, dias em que um homem na rua que se parecesse remotamente com meu pai era suficiente para me fazer tremer incontrolavelmente. Mas cada dia era um pouco mais fácil que o anterior. No colégio diocesano, encontrei professores compreensivos e alguns colegas que se tornaram amigos. Uma em particular, Mariana, filha do farmacêutico da cidade, se aproximou de mim apesar da minha reserva inicial. Ela era inteligente, engraçada e parecia não se importar com meu passado obscuro, com minha relutância em falar sobre minha família. "Todo mundo tem fantasmas, Josefa", disse ela um dia, quando estávamos estudando na biblioteca. "Alguns são só mais barulhentos que outros." Com Mariana, aprendi a rir de novo, a fazer planos, a sonhar com um futuro que antes parecia impossível. Foi ela quem primeiro me falou sobre a Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, e sua renomada Faculdade de Arquitetura. "Você desenha tão bem e é ótima em matemática", argumentou ela. "Seria perfeito para você. Arquitetura." A ideia de criar espaços, de transformar ambientes, de construir algo belo e funcional ao mesmo tempo, me fascinou imediatamente. Talvez fosse uma forma de redesenhar minha própria vida, de construir algo sólido e belo a partir das ruínas do meu passado. Os meses se transformaram em anos. Terminei o científico no colégio diocesano com as melhores notas da turma. Minha mãe agora tinha um pequeno negócio de doces, com uma clientela fiel e crescente. Meu tio, aproximando-se da aposentadoria do exército, falava em comprar um sítio nos arredores de Garanhuns, onde poderia criar galinhas e cultivar uma horta maior. Nunca mais tivemos notícias do meu pai. Às vezes, me perguntava se ele ainda estava vivo, se ainda vivia naquela casa decadente em Bezerros, se ainda bebia até cair todas as noites. Mas essas perguntas vinham com menos frequência a cada ano que passava. Ele estava se tornando um personagem distante, quase mítico, de um conto de terror que eu tinha sobrevivido. Em 1972, aos 19 anos, prestei vestibular para arquitetura na UFPE. O exame foi difícil, com milhares de candidatos competindo por poucas vagas. Estudei como nunca antes, praticamente vivendo na biblioteca municipal nos meses que antecederam a prova. O dia em que saiu o resultado foi um dos mais emocionantes da minha vida. Mariana e eu fomos juntas até Recife para ver as listas de aprovados afixadas nos murais da universidade. A viagem de ônibus pareceu durar uma eternidade, nossas mãos suando de nervosismo. Quando finalmente chegamos e nos abrimos caminho entre a multidão de jovens ansiosos, meu coração parecia que ia explodir. E lá estava, no meio da lista de arquitetura e urbanismo, Josefa Maria dos Santos. Gritei, pulei, abracei Mariana com tanta força que quase a derrubei. Ela também tinha sido aprovada, em farmácia, seguindo os passos do pai. Naquele momento, todo o sofrimento, toda a luta parecia valer a pena. Eu tinha conseguido. A menina pobre do Agreste, filha de lavadeira, que cresceu numa casa de terror, agora era universitária. Voltei para Garanhuns naquele mesmo dia, mal podendo esperar para dar a notícia à minha mãe e ao meu tio. Quando cheguei em casa, eles já estavam me esperando na sala, nervosos quanto eu. "Passei!" anunciei assim que cruzei a porta. "Estou na UFP!" O abraço da minha mãe foi tão forte, tão cheio de orgulho, que me fez chorar. Meu tio, sempre tão contido, tinha lágrimas nos olhos quando me abraçou em seguida. "Sua avó estaria tão orgulhosa", disse minha mãe, segurando meu rosto entre suas mãos. Tão orgulhosa. Era a primeira vez que ela mencionava minha avó, sua mãe,
que tinha morrido antes mesmo de eu nascer. Percebi então que estava carregando não apenas meus sonhos, mas os sonhos de gerações de mulheres da minha família que nunca tiveram a chance que eu agora tinha. A logística de estudar em Recife, enquanto morava em Garanhuns, seria complicada. A cidade ficava a quase 240 quilômetros de distância, uma viagem de mais de 3 horas de ônibus. Não seria prático ir e voltar todos os dias. Você vai precisar se mudar para Recife? Disse meu tio, sempre prático. Podemos alugar um quarto para você numa pensão, perto da universidade. A ideia de me mudar para a capital, de viver sozinha pela primeira vez, era ao mesmo tempo excitante e aterrorizante. Recife era uma cidade grande, caótica, muito diferente da tranquilidade de Garanhuns. Mas eu estava determinada a enfrentar esse novo desafio. Vou procurar trabalho lá, disse, não querendo ser um fardo financeiro para meu tio e minha mãe. Talvez como desenhista ou dando aulas particulares. Não se preocupe com isso agora, respondeu meu tio. Concentre-te nos estudos no primeiro semestre, depois vemos como fica. Nas semanas que se seguiram, preparamos tudo para minha mudança. Minha mãe costurou novas roupas para mim, meu tio comprou material de desenho, réguas, esquadros. Tudo o que eu precisaria para o curso. Mariana, que também se mudaria para Recife, sugeriu que dividíssemos um quarto numa pensão para moças no bairro da Boa Vista, perto tanto da faculdade de arquitetura quanto da de farmácia. No dia da partida, minha mãe me abraçou por um longo tempo na rodoviária, como se quisesse guardar a sensação do meu corpo junto ao dela. Tenha cuidado, minha filha, sussurrou ela em meu ouvido. E lembre-se sempre de quem você é, de onde veio, do que superou para chegar até aqui. Meu tio, mais contido como sempre, me deu um abraço rápido, mas firme. Qualquer coisa, estamos a um telefonema de distância, disse ele, colocando na minha mão um envelope. Isso deve ajudar nas primeiras despesas. O ônibus para Recife partiu às 7 da manhã, levando-me para um futuro que, apenas alguns anos antes, parecia completamente impossível. Enquanto observava pela janela as colinas de Garanhuns ficando para trás, percebi que estava deixando para trás não apenas um lugar, mas uma versão de mim mesma. A menina assustada, a vítima, a sobrevivente. À minha frente estava não apenas Recife, a universidade, a arquitetura, mas uma nova Josefa, que eu ainda estava apenas começando a conhecer. A jornada que tinha começado naquela casa de horrores em Bezerros estava longe de terminar. Na verdade, de muitas formas, estava apenas começando. Mas agora, pela primeira vez, eu olhava para o futuro não com medo, mas com esperança. Não com desespero, mas com determinação. Não como uma vítima, mas como a arquiteta do meu próprio destino. E foi assim, num ônibus sacolejante na estrada que cortava o agreste pernambucano, que deixei para trás definitivamente as sombras da minha infância e abracei a luz incerta, mas promissora, do meu futuro. Os primeiros meses em Recife foram um verdadeiro choque para uma menina criada no interior. A cidade era uma confusão de sons, cheiros e movimentos que me deixavam tonta. Ônibus lotados, ruas alagadas quando chovia, o calor úmido que grudava na pele, tudo era intenso, avassalador. Nossa pensão na Boa Vista, um casarão antigo dividido em pequenos quartos, abrigava cerca de 20 moças, a maioria estudantes como eu e Mariana. O quarto que dividíamos era apertado, com 2 camas de solteiro, uma cômoda e uma mesinha que usávamos para estudar. A janela dava para um pátio interno onde as roupas de todas as moradoras secavam em varais improvisados, formando um mosaico colorido que balançava com a brisa. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPE era um mundo à parte. O prédio modernista, com suas linhas limpas e espaços abertos, me fascinava. Ali, pela primeira vez, senti que tinha encontrado meu lugar. As pranchetas de desenho, os modelos em escala, as discussões sobre forma e função, tudo aquilo fazia meu coração bater mais rápido. Os primeiros semestres foram duros, o curso era exigente, com aulas práticas que se estendiam até tarde da noite e pilhas de leituras que pareciam intermináveis. Muitas vezes, me sentia completamente perdida.
especialmente nas disciplinas técnicas como resistência dos materiais e física aplicada. Meus colegas, em sua maioria de famílias mais abastadas e que tinham frequentado os melhores colégios, pareciam entender tudo com muito mais facilidade. Mas eu tinha algo que muitos deles não tinham: uma determinação feroz, nascida das dificuldades que enfrentei. Cada noite que passei acordada estudando, cada fim de semana sacrificado para terminar um projeto, cada centavo economizado para comprar material de desenho, tudo era impulsionado pela certeza de que esta era minha única chance de construir uma vida melhor. No segundo ano da faculdade, consegui uma bolsa de monitoria no departamento de desenho arquitetônico. Não pagava muito, mas ajudava a cobrir algumas despesas e, mais importante, me dava acesso aos laboratórios e pranchetas fora do horário normal de aula. Passava horas extras ali, aperfeiçoando meus traços, experimentando diferentes técnicas, absorvendo tudo o que podia. Foi durante uma dessas sessões noturnas de estudo que conheci Paulo. Ele era 2 anos à minha frente no curso, filho de um engenheiro civil de Olinda, e trabalhava como estagiário num escritório de arquitetura no centro da cidade. Alto, de ombros largos e mãos sempre manchadas de grafite, Paulo tinha um jeito calmo de falar que me fazia lembrar do meu tio José. "Você é muito dedicada", comentou ele certa noite, observando o projeto em que eu trabalhava. Uma pequena praça comunitária para um bairro de periferia. A maioria dos alunos do segundo ano não se preocupa tanto com os detalhes. "Detalhes fazem a diferença", respondi, sem levantar os olhos da prancheta. "Especialmente quando você está projetando para pessoas que têm tão pouco." Ele sorriu, intrigado com minha resposta. "Filosofia própria ou citando algum mestre que não conheço?" "Experiência própria", disse, finalmente olhando para ele. Algo em meu tom deve ter revelado mais do que pretendia, porque Paulo não insistiu no assunto. Em vez disso, sentou-se ao meu lado e começou a apontar algumas sugestões para melhorar a circulação na praça que eu estava projetando. Era gentil em suas críticas, nunca condescendente e genuinamente interessado em minhas ideias. Depois daquela noite, Paulo passou a aparecer regularmente durante minhas sessões de estudo. Conversávamos sobre arquitetura, sobre os professores, sobre livros e música. Ele me emprestava livros raros de sua pequena biblioteca e me convidava para exposições e palestras que aconteciam na cidade. Nunca pressionava por mais informações sobre meu passado, respeitando meu silêncio sobre certos assuntos. Aos poucos, quase sem perceber, comecei a me apaixonar. Não foi um sentimento avassalador como nos romances que lia escondida quando adolescente. Foi algo gradual, construído tijolo por tijolo, como os edifícios que aprendíamos a projetar. A confiança veio antes do desejo, o respeito antes da intimidade. Por muito tempo, resisti a esses sentimentos. O que tinha vivido com meu pai e meu irmão tinha deixado cicatrizes profundas, um medo arraigado da proximidade física com qualquer homem. A ideia de ser tocada, mesmo que com carinho, me causava pânico. Paulo percebia minha hesitação, meu recuo quando ele se aproximava demais e nunca forçava a situação. "Temos tempo", dizia ele, com aquele sorriso calmo. "Toda boa arquitetura requer paciência." Foi só no meu 3º ano de faculdade, quase 1 ano depois de nos conhecermos, que finalmente contei a Paulo sobre meu passado. Estávamos sentados num banco do Parque 13 de Maio, depois de uma longa caminhada pelo centro histórico da cidade. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. E algo naquele momento, a tranquilidade, a beleza, a sensação de segurança ao lado dele, me deu coragem. Falei por horas, as palavras saindo como uma represa que finalmente se rompe. Contei sobre a casa em Bezerros, sobre meu pai e seu alcoolismo, sobre o terror constante em que vivíamos. Contei sobre aquele dia terrível de março de 1965, sobre o abuso, sobre os anos de silêncio que se seguiram. Contei sobre o resgate, sobre minha mãe e meu tio, sobre como tinha chegado até ali. Paulo escutou tudo sem interromper, sem julgar, sem aquela expressão de pena que eu tanto temia. Quando terminei, já era noite, e as luzes do parque tinham se acendido ao nosso redor. Ele estendeu a mão lentamente, dando-me tempo para recuar se quisesse, e segurou a minha.
Obrigado por confiar em mim, disse ele, a voz embargada pela emoção. Você é a pessoa mais forte que já conheci. Naquele momento, algo se curou dentro de mim. Não completamente. Algumas feridas nunca cicatrizam inteiramente, mas o suficiente para me permitir dar um passo à frente, para arriscar confiar, para começar a acreditar que merecia ser amada. Nosso relacionamento progrediu lentamente, sempre respeitando meus limites, meus medos. Paulo nunca me pressionou por intimidade física, entendendo que cada pequeno avanço, um beijo, um abraço, mãos dadas, representava uma enorme vitória sobre meu passado. Em 1976, quando me formei em arquitetura, Paulo já estava estabelecido num pequeno escritório próprio em Boa Viagem. Ele tinha se especializado em residências de médio porte e pequenos edifícios comerciais, com uma abordagem que priorizava a sustentabilidade e a integração com o ambiente, conceitos que só muito mais tarde se tornariam moda na arquitetura brasileira. Minha mãe e meu tio vieram para minha formatura, ambos visivelmente orgulhosos. Minha mãe, agora com um pequeno negócio próspero de doces em Garanhuns, parecia 10 anos mais jovem do que quando vivíamos em Bezerros. Meu tio, recém-aposentado do exército, tinha comprado aquele sítio que tanto sonhava e passava os dias entre suas galinhas e sua horta, em paz com o mundo. Sua avó estaria tão orgulhosa, disse minha mãe, ajeitando a beca que eu usaria na cerimônia. A primeira da família a ter um diploma universitário. Depois da formatura, Paulo me fez uma proposta que mudaria minha vida novamente: tornar-me sócia de seu escritório. Você tem um talento único, Josefa, argumentou ele. Sua sensibilidade para espaços sociais, para a arquitetura que realmente melhora a vida das pessoas, é algo raro. Precisamos disso no escritório. Aceitei, é claro. Nos anos seguintes, o escritório Santos em Mendes, meu sobrenome antes do dele, pois Paulo insistia que o talento principal era meu, ganhou reconhecimento por projetos que combinavam estética, funcionalidade e responsabilidade social. Especializamo-nos em escolas, centros comunitários e habitações populares que maximizavam espaços pequenos sem sacrificar a qualidade de vida. Em 1978, Paulo me pediu em casamento. Foi numa noite comum, depois de um longo dia de trabalho, enquanto dividíamos uma pizza na sala do nosso escritório. Não houve joelho dobrado, nem anel de diamantes, nem palavras grandiosas, apenas a pergunta simples, direta, feita com aquela calma que tanto me cativava nele. Quero construir uma vida com você, Josefa. Uma casa, uma família, um futuro. Quer se casar comigo? Disse sim sem hesitar. Aos 25 anos, tinha finalmente chegado a um ponto em que podia olhar para o futuro sem medo, em que podia imaginar uma vida compartilhada sem o fantasma do meu passado obscurecendo tudo. Casamos numa cerimônia simples na pequena capela do sítio do meu tio, em Garanhuns. Apenas família e amigos próximos, um almoço preparado por minha mãe, música tocada por vizinhos. Paulo respeitou meu desejo de não ter um grande evento, entendendo que multidões ainda me deixavam ansiosa, que preferia a intimidade de espaços menores, de rostos familiares. Nossa casa, projetada por nós dois, é claro, ficava num terreno arborizado em Boa Viagem, perto o suficiente da praia para sentirmos a brisa marinha, mas longe o bastante para evitarmos o burburinho dos turistas. Era uma construção moderna, com linhas limpas e grandes janelas que deixavam entrar muita luz natural. Tínhamos um pequeno estúdio anexo, onde trabalhávamos quando não estávamos no escritório central, e um jardim interno onde cultivávamos plantas nativas do Nordeste. Em 1980, nasceu nossa primeira filha, Clara, nome escolhido pela luz que trouxe às nossas vidas. 3 anos depois, veio Antônio, nomeado em homenagem ao meu irmão, uma forma de ressignificar aquele nome, de dar a ele um novo começo, uma nova história. A maternidade trouxe desafios que não esperava. Havia dias em que o contato físico constante, exigido por um bebê, me sobrecarregava, em que o choro me trazia lembranças de gritos do passado. Paulo percebia quando eu estava no limite e assumia os cuidados com as crianças, dando-me o espaço para respirar, para me recompor. Com o tempo, aprendi a separar essas reações do meu presente.
a entender que eram ecos de um trauma, não reflexos da minha capacidade como mãe. Aprendi a pedir ajuda quando precisava, a não me punir por momentos de fraqueza, a celebrar pequenas vitórias cotidianas. À medida que meus filhos cresciam, o escritório também prosperava. Ganhamos prêmios nacionais por nossos projetos de escolas sustentáveis e fomos convidados para palestrar em universidades por todo o Nordeste. Sempre que possível, incluía em minhas palestras uma mensagem sobre a importância da arquitetura social, sobre como espaços bem projetados podem transformar vidas, especialmente de pessoas em situação de vulnerabilidade. Em 1989, aos 36 anos, fundei o projeto Casas de Luz, uma iniciativa sem fins lucrativos que oferecia assessoria técnica gratuita para famílias de baixa renda que construíam suas próprias casas nas periferias de Recife. Arquitetos e estudantes voluntários ajudavam essas famílias a otimizar espaços, melhorar condições de ventilação e iluminação, e garantir segurança estrutural com os recursos limitados que tinham disponíveis. O projeto me reconectou com minhas origens, com a menina que um dia viveu numa casa pequena e sufocante no interior de Pernambuco. Cada família que ajudávamos era, de certa forma, uma versão da minha própria família que eu gostaria de ter podido salvar mais cedo. Em 1995, recebi um telefonema que mudaria novamente o curso da minha vida. Era uma assistente social de Bezerros, procurando por Josefa Maria dos Santos, filha de Josina e Severino. Seu pai está morrendo, disse ela sem rodeios. Cirrose hepática, estágio terminal. Ele pediu para encontrá-la. Fiquei em silêncio por tanto tempo que a mulher perguntou se eu ainda estava na linha. Não tinha ouvido o nome do meu pai em décadas. Para mim, ele tinha deixado de existir no momento em que saí daquela casa com minha mãe e meu tio. Como ele conseguiu meu telefone? Perguntei finalmente. Sua mãe, respondeu ela. Ela nos deu o número quando soube da condição dele. Minha mãe, que agora morava conosco em Recife depois que meu tio falecera alguns anos antes, não tinha mencionado nada sobre isso. Desliguei o telefone prometendo pensar no assunto, mas já sabia minha resposta. Naquela noite, depois que as crianças estavam na cama, conversei com minha mãe e Paulo sobre o telefonema. Minha mãe admitiu que tinha dado meu contato à assistente social. Não quis te perturbar com isso, filha, explicou ela. Mas achei que você deveria ter a escolha de ir ou não. Paulo, como sempre, apoiou qualquer decisão que eu tomasse. Estarei com você se decidir ir, disse ele. Ou te apoiarei se decidir ficar. Passei a noite inteira acordada, revivendo memórias que pensei ter enterrado há muito tempo. Pela manhã, tinha minha resposta. Não vou, disse a Paulo quando ele acordou. Ele teve décadas para procurar perdão, para mudar, para tentar reparar o mal que fez. Não vou dar a ele o conforto de uma reconciliação no leito de morte. Paulo assentiu, respeitando minha decisão como sempre fez. Minha mãe também entendeu, embora tenha decidido ir ela mesma. Não por perdão ou reconciliação, mas para encerrar definitivamente aquele capítulo de sua vida. Ela voltou de Bezerros 2 dias depois, o rosto sereno, como se tivesse depositado um fardo pesado que carregou por décadas. Ele estava irreconhecível, contou ela. Tão frágil, tão diminuído. Pediu perdão, chorou como criança. Disse que nunca se perdoou pelo que fez a nós duas, pelo que fez ao Antônio. Você perdoou? Perguntei genuinamente curiosa. Ela refletiu por um momento antes de responder. Não sei se perdão é a palavra certa. Digamos que deixei ir. Deixei a raiva, o medo, o ódio. Não por ele, mas por mim. Severino morreu 1 semana depois. Não fui ao enterro, nem senti remorso por isso. Algumas feridas são profundas demais para serem curadas por um pedido de desculpas tardio. Os anos se passaram. Meus filhos cresceram, formaram-se, seguiram seus próprios caminhos, Clara como médica, Antônio como professor de literatura. Paulo e eu continuamos trabalhando juntos, embora tenhamos reduzido o ritmo à medida que a idade avançava. O projeto Casas de Luz se expandiu para outras cidades do Nordeste, ajudando milhares de famílias ao longo dos anos. Minha mãe viveu conosco até sua morte tranquila, aos 82 anos, em 2006.
Seus últimos anos foram cheios de alegria, rodeada pelos netos que adorava, fazendo seus doces para ocasiões especiais, contando histórias de sua infância antes de Severino. Histórias que nunca tinha compartilhado quando éramos mais jovens. Hoje, aos 72 anos, olho para trás e vejo uma vida construída das cinzas de um passado que tentou me destruir. Vejo uma carreira dedicada a criar espaços de segurança e beleza para outros. Vejo uma família fundada no respeito e no amor verdadeiro. Vejo uma jornada de cura que, embora nunca completa, me trouxe a uma paz que jamais imaginei possível. A menina aterrorizada de Bezerros se transformou na arquiteta respeitada de Recife, na esposa amada, na mãe orgulhosa, na avó carinhosa. As mãos que um dia tremiam de medo, agora desenham projetos que transformam vidas. Os olhos que um dia só viam sombras, agora enxergam beleza em todo lugar. Meus queridos, essa é minha história. Uma história de dor, sim, mas também de superação, de reconstrução, de triunfo sobre o mal. Se você está passando por momentos difíceis, saiba que há sempre um caminho para a luz, por mais escura que pareça a noite. Antes de me despedir, queria pedir um favor especial. Se essa história tocou seu coração, aperte o botão de gostei e se inscreva no canal Memórias da Vovó. Temos tantas histórias de mulheres fortes como eu para compartilhar. Tantas lições de vida que podem inspirar você. E não se esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição deste vídeo. Lá mandamos todos os dias histórias reais de outras vovós guerreiras que, como eu, transformaram suas dores em força para seguir em frente. Obrigada por ouvir minha história. Que Deus abençoe cada um de vocês e que nunca falte coragem para reconstruir suas vidas, não importa quão quebradas elas possam parecer.